Bem-vindos ao canal A Ler o Testemunho. O tema de hoje é: quem escreveu o livro de Hebreus? Logo após a vinheta. No mundo cristão tem havido muitas dúvidas a respeito do autor do livro de Hebreus. E hoje veremos que na própria Bíblia, no próprio livro de Hebreus, encontramos evidências que apontam para Paulo como autor. A primeira delas é que o autor se identifica como hebreu. Hebreus capítulo 1, verso 1 nos diz: Deus, tendo antigamente em várias ocasiões e de várias maneiras falado aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Em primeiro, ele falando a respeito dos antepassados, diz pais, um termo que é somente usado pelos hebreus. E também, ele nos diz, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Deus falou, através de nosso Senhor Jesus Cristo, para a nação de Israel. Como Jesus tinha dito, vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, o autor de Hebreus era um israelita. A segunda evidência é que o autor tinha um profundo conhecimento da cultura judaica. Ele tinha um domínio muito grande das escrituras, conhecimento do templo e do sacerdócio, conhecimento das festas e costumes judaicos e compreensão da mentalidade judaica. Então vemos que o autor de Hebreus possuía profundo conhecimento da cultura, da religião, das escrituras e das tradições judaicas, o que indica que ele era judeu. A terceira evidência é que ele tinha o Messias como divino. Por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 5, nos diz: Deus o chama de filho. Hebreus, capítulo 1, verso 6, os anjos o adoram a Cristo. E Hebreus 1, verso 10 e 12, apresenta a Cristo como eterno. Então, o autor de Hebreus, ele apresenta Jesus como o Messias divino, Deus verdadeiro, superior a tudo e digno de adoração eterna. A quarta evidência é que o autor ele era um profeta e ele tinha conhecimento das coisas ocorridas no céu. Por exemplo, em Hebreus 1:3, fala a respeito do trono de Deus. Em Hebreus 1:14, os anjos ministradores no templo de Deus e ao trono de Deus. Em Hebreus 12:22, o autor apresenta a adoração celestial. E em Hebreus 12, verso 28, a presença de Deus. Uma coisa interessante é, falando sobre os anjos ministradores, o verso 14 de Hebreus 1 nos diz: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação? Tinham conhecimento da obra desses anjos. Temos também a descrição da adoração no céu. Hebreus 12, verso 22, Chegasse a Jerusalém celestial e a miríades de anjos e a congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E tinham conhecimento das coisas que acontecem no céu. E também nos revela a presença e a voz de Deus em Hebreus 12, verso 28. Portanto, nós, recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Por ele, oferecemos a Deus culto, agradável com reverência e temor. Então, concluindo, o autor de Hebreus possui a revelação divina e conhecimento das coisas celestiais, característica de um verdadeiro profeta enviado e instruído por Deus. Agora, a quinta evidência é que o autor cria nas três pessoas da divindade. Tanto no livro de Hebreus capítulo 1, verso 8, falando a respeito do Filho, diz: Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, é eterno e para sempre. Falando a respeito do Pai, o verso 10, E tu, Senhor, no princípio lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Também apresenta o Espírito Santo, justamente na obra de redenção e santificação, e até mesmo sobre o apagamento dos pecados. Ou seja, o autor conhecia profundamente a respeito da divindade. Entendia que havia três pessoas. Bom, a sexta evidência é que o autor não fazia parte dos 12 discípulos de Jesus. E aqui nós temos Hebreus capítulo 2, os versos 3 e 4, onde nos dizem: Como escaparemos nós, negligenciando tão grande salvação, a qual, tendo sido primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus testificando também, juntamente com eles, tanto por sinais como por maravilhas, e por diversos milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então aqui fica claro que o autor não fazia parte dos 12.
Porém, muitos críticos apresentam este texto como um argumento contra a ideia de Paulo ser o autor do livro de Hebreus, pois eles utilizam o texto de Gálatas, capítulo 1, verso 1 e 12, que diz: porque vos faço saber, irmãos, que o evangelho que por nós foi anunciado não é segundo o homem algum, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, à primeira vista, parece contradizer o texto de Hebreus 2, o verso 3 e 4. Mas para entender este texto, devemos utilizar justamente o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 20, que nos diz: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então aqui Paulo se tornava como judeu e se colocava sob a lei para se comunicar de forma eficaz com os judeus e ganhar os que estavam debaixo da lei. Então o que podemos concluir é que não há contradição entre Gálatas 1 e Hebreus 2. Paulo não aprendeu o evangelho de homens, mas recebeu de revelação de Cristo. E ao mesmo tempo se fez como judeu para alcançar os judeus com a mensagem da salvação. Então esse texto de Hebreus 2 não contradiz o argumento de Paulo ser o autor deste livro. Então por que o texto de Gálatas 1 não contradiz o de Hebreus capítulo 2? Porque o texto diz aqui que Deus, testificando também juntamente com os discípulos, testifica de Jesus a respeito de que Jesus era o Filho de Deus através de milagres e dons, e sinais e prodígios. Ora, como é que Paulo recebeu o Evangelho? Estava indo no caminho de Damasco, ele vê Jesus, ele tem uma visão, Jesus aparece para ele, ele cai cego, depois ele vai para a rua direita, onde ele é curado. Paulo recebeu o Evangelho através da testificação de Deus, numa visão que ele teve. E houve milagre ali, o restabelecimento de sua vista. Então, Paulo não está se identificando aqui com os que ouviram dos discípulos, mas ele está se identificando como aquele que participou dos sinais realizados por Deus. Paulo era um destes. Justamente. Agora, a sétima evidência é que o livro foi escrito antes do ano 70, pois o serviço do templo estava funcionando. E um exemplo bem claro sobre isso é Hebreus capítulo 7, verso 11, que nos diz: se, pois, a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois debaixo dele o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda que se levantasse outro sacerdote? Temos também Hebreus capítulo 9, verso 6, que diz: estando, porém, já assim preparadas essas coisas, entram sempre os sacerdotes no primeiro tabernáculo, fazendo continuamente o serviço. Ele nos diz: entram sempre os sacerdotes no primeiro tabernáculo. O verbo aqui está no presente, ou seja, uma coisa que estava ainda acontecendo no templo. Ou seja, o templo de Jerusalém continuava de pé. Justamente. Agora, a oitava evidência é que o autor menciona Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele conhecia vários batismos e cria na ressurreição, ou seja, era um fariseu. O autor demonstra profundo conhecimento das Escrituras, da lei, dos costumes judaicos e do sacerdócio levítico. Também aborda diversos batismos e a esperança na ressurreição. Fariseu. Tudo isso é consistente com a formação e a mensagem de Paulo. Então, todo esse conhecimento é compatível com a formação de Paulo aos pés de Gamaliel, fariseu e aperfeiçoado na lei dos pais, que está lá em Atos, capítulo 22, verso 3. Agora, a nona evidência é que o autor foi preso várias vezes. E no texto de Hebreus, capítulo 10, verso 34, nos diz: porque também vós compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. E vemos que Paulo, ele foi um homem muitas vezes preso por amor ao Evangelho. Encontramos sua prisão em Filipos, isso está em Atos, capítulo 16, dos versos 23 ao 24. Jerusalém, está em Atos, capítulo 21, dos versos 27 ao 36. Temos também a sua prisão em Cesareia, Atos capítulo 23, verso 23 ao 35. E depois sua prisão em Roma, Atos 28, dos versículos 16 ao 31. Justamente. Ou seja, é compatível com a vida de Paulo.
E a décima evidência é que o autor mostra conhecimento direto da Itália e de Timóteo. Então o autor menciona estar na Itália em Hebreus, capítulo 13, verso 24, que diz: Saudai a todos os vossos líderes e a todos os santos, os que são da Itália vos saúdam. E saudações de Timóteo, em Hebreus capítulo 13, verso 23, que nos diz: Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então vemos que Paulo ele esteve na Itália, pois as escrituras mostram que Paulo foi levado a Roma como prisioneiro em Atos capítulo 27 e ali permaneceu por 2 anos, em Atos capítulo 28. E vemos que Paulo tem um vínculo pessoal com a Itália, onde estava preso quando escreveu, e que também Timóteo era seu colaborador próximo. E Paulo menciona em suas cartas. Ou seja, é natural que Paulo envie saudações de Timóteo e mencione os que estão na Itália. Este daqui é mais um indício mostrando que o autor do livro de Hebreus é Paulo. E agora a 11ª evidência, a Nova Jerusalém. João, capítulo 14, os versos 2 e 3 nos dizem: Jesus falando: Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é a Nova Jerusalém. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus foi preparar a Nova Jerusalém. Isso ele apresenta antes de sua morte. Então quando Jesus morre e ressuscita, e no Pentecostes ele está no céu, a partir dali ele começa a preparar a Nova Jerusalém. Olha agora o que o autor de Hebreus, capítulo 11, verso 16, nos diz. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Jesus disse que iria preparar uma cidade. Em Hebreus, o autor disse que a cidade já está preparada. Esse autor é um profeta, ele viu a Nova Jerusalém no céu. E Paulo diz isto em Filipenses capítulo 3, verso 20, que diz: Nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador. Paulo já sabia, em Filipenses, que a Nova Jerusalém já estava pronta. E ele menciona isso em Hebreus capítulo 11, que ela já está pronta. Então o autor de Hebreus só pode ser Paulo. E agora veremos o último elemento, que é justamente uma frase que encontramos em Hebreus capítulo 12, verso 1, que diz: Corramos a carreira. E essa frase encontramos em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7 e Atos 20, verso 24. Em 2 Timóteo nos diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em Atos 20, 24, contudo de nada considero a minha vida nem tão preciosa para mim mesmo, se tão somente puder completar com alegria a carreira que me está proposta pelo Senhor Jesus. Então, essa frase é típica de Paulo. Só encontramos em Paulo a expressão corramos a carreira. Temos também umas outras passagens de Paulo sobre essa corrida. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 25, que diz: Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E Filipenses 3, o verso 13 e 14. Irmãos, eu mesmo não considero que já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Aqui vemos de novo, agora reformulada, justamente a frase corramos a carreira. Ele sempre fala de correr, dessa corrida, que é a corrida para a salvação do Evangelho. Então, aqui é uma prova muito clara de que o autor do livro de Hebreus é Paulo. Então, de tudo que nós temos visto no estudo de hoje, é que existem características que só se encaixam em Paulo. Porque eles apresentam que quem poderia ter escrito o livro de Hebreus? Dizem Áquila, Priscila ou Apolo. Esses não eram profetas. Paulo era, e o livro de Hebreus prova isto. E quem escreveu foi um profeta.
Paulo tinha um grande conhecimento da nação judaica, da cultura judaica, dos livros judaicos, coisas que não aconteciam com os outros já mencionados. Paulo tinha um profundo conhecimento sobre coisas que só quem poderia revelar era um profeta, coisas do céu. Os outros que eles mencionam, como Áquila, Priscila e Apolo, não tinham esse conhecimento. Frases de Paulo aqui. Tanto o livro de Hebreus quanto outros livros que Paulo escreveu correspondem tendo as mesmas frases. Então o autor do livro de Hebreus, sem sombra de dúvida, foi Paulo. E um outro detalhe que podemos encontrar no livro de Hebreus é justamente no final dele, no capítulo 13, o verso 22. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Interessante que o autor aqui escreveu abreviadamente, mas ele fala a respeito de coisa no céu, do santuário celestial. Ele fala sobre o sacerdócio terrestre, com o templo, justamente os sacrifícios que eram oferecidos pela lei levítica. Adoração no céu dos anjos, as três pessoas da divindade, a nova Jerusalém já estando formada. Justamente. Apresenta Cristo como o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele escreveu isso abreviadamente, ou seja, ele tinha muito mais coisa para escrever, tinha muito mais coisa para falar. Ou seja, nós temos um livro de Hebreus hoje, que o conhecimento que está no livro de Hebreus é extraordinário. Contudo, o autor disse que escreveu alguma coisa resumida. Ou seja, o autor tinha um vasto conhecimento, e ele resumiu este conhecimento sobre as coisas celestiais. Ele era amigo de Timóteo. Sim. Ou seja, e ainda fala que ele foi preso e que estava na Itália. Tudo aponta para Paulo. E não devemos esquecer que o Espírito de profecia diz que o autor do livro de Hebreus é Paulo. Então acho que aqui está muito bem claro que o autor do livro de Hebreus é o apóstolo Paulo. E vemos que há muitos elementos na própria Bíblia que apontam para isto. Deus nos abençoe. Nos aguardamos para o próximo estudo em nome de Jesus. Amém. Amém.